científicos determinam que, quando um tubarão detecta a presença de sangue na água, ele nada na direção em que a concentração de sangue aumenta mais rapidamente. Com base em certos testes na água do mar, sabe-se a concentração de sangue em partes por milhão em um ponto PXY da superfície, é isto, onde x e y são medidos em metros, em coordenadas cartesianas, com a fonte de sangue como origem. Encontre a taxa de máxima concentração. Então, veja só, né? Tem todo esse papo, mas na prática tem uma função, que é uma função de superfície, porque ela é de 3 variáveis, né? C, X, Y. E ele quer saber a taxa de máxima concentração. Quando você lê uma coisa como essa, e ainda é uma pergunta como essa, né? Tendo em vista que você está em cálculo 3, você já tem que saber do que se trata, né? Nós estamos falando de derivada direcional, né? Bem, quando ele fala taxa máxima, né, em especial, nós temos que fazer o módulo do gradiente, beleza? Então, Uhum. resumidamente, leu taxa máxima, módulo do gradiente, beleza? Perfeito. E quando ele fala direção, né, daí você tem que tomar um cuidado, porque até eu acabei de cometer esse erro, porque quando a gente está falando de direção nesse contexto aqui, você tem duas possibilidades de problema. Um, que é obter de fato a direção, que é o que está sendo pedido nesse caso, e essa direção ela é dada pelo gradiente dividido pelo seu módulo, uma vez que direção, de modo geral, é sempre um vetor unitário, tá ligado? Um vetor Uhum. unitário é um vetor de módulo 1. Como é que a gente obtém vetor de módulo 1? É o próprio vetor dividido pelo seu módulo, acabou, beleza? Uhum. Mas vai ter vezes que a direção está associada com derivada direcional. Nessas situações, ele vai te dar uma direção também. Note que ele não deu nenhuma direção, ele deu um ponto, né? Sim. Mas ele poderia ter dito esse ponto levando em conta a direção deste vetor, né? Aí você usaria a derivada direcional, né? Qual é a diferença aqui desse problema para um problema de derivada direcional? Porque esse problema está procurando a direção de máxima variação, ok? Então, por exemplo, digamos que a gente tivesse uma situação como essa aqui. Tu tens um forno, né? E daí a coisa vai ficando mais fraquinha, tá ligado? Uhum. Então meio que tu tem uma direção de máxima. Você sabe, em outras palavras, que está em direção ao centro, né? Então Sim, sim. Tá no meio. a máxima variação seria alguma coisa do gênero assim, meio, né? Exatamente. Uhum. Mas digamos que você estivesse é, como num problema de derivada direcional, levando em conta um ponto e uma direção que o problema te dá. Ele te pede alguma coisa do tipo qual é a taxa de crescimento da temperatura nessa direção, ou decrescimento, que seja, né? Só que por uma pergunta como essa que eu te fiz, qual é a taxa de crescimento ou decrescimento? Pô, tu já tem um vetor indicando uma direção, certo? Certo. Sabe que se tu seguir essa linha, vai aumentar ou vai diminuir a temperatura. O quanto por segundo ou por metro, né? É isso que a derivada direcional te responde. Beleza? Sim. Nesse problema aqui, não. Esse problema é muito mais simples. Ele só está te pedindo qual é a taxa máxima, tem a ver com o módulo, né, do gradiente, por quê? Porque apesar disso ser um problema escalar, nós estamos falando de temperatura, a gente não tem direção para temperatura, né? Quando tu põe um termômetro no teu sovaco aí, ele só dá um número, não dá uma direção em sentido, certo? Uhum. Ou seja, temperatura é algo escalar. Só que existem os escalares e existem os vetores têm direção e sentido. Apesar de temperatura não ter direção e sentido, a gente observa um sentido aqui. A temperatura ela aumenta em direção ao centro, né? E é isso que essa máxima concentração vai indicar. A direção também, ok? Vai indicar a direção que está aumentando. Certo. Em relação a esse pontinho, né? Por exemplo, aqui está esse pontinho 1,1. Para onde que aumenta mais? É nessa direção aqui? Não. É nessa? Não. Para cá está diminuindo. É para cá que está aumentando, né? Então, o Entendi. vetor que a gente vai ter em relação a esse pontinho que eu acabei de desenhar, que é o problema, que é o pontinho que o problema indica, vai apontar para o centro, sacou?
Uhum. Então é mais ou menos isso que tá rolando aí, man. Mais ou menos não, é exatamente isso. Eu sou humilde. Então, o que vai rolar aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o gradiente. Se eu te pedisse para encontrar o gradiente dessa função aqui, você saberia fazer? É a derivada em x e em y, ou não? Perfeitamente. Exatamente. A derivada em x e y. Então, eu não sei o quão bem você está em derivada. Por isso, eu gostaria que você tentasse fazer essa derivada para mim, tá? Perfeito. Vou fazer agora. Mas assim, estamos na graduação e você já fez essa matéria algumas vezes, o que significa que você já é um cara maduro aí na graduação. Portanto, nada de ficar me perguntando, professor, é assim, é ali, é assim, porque eu não vou estar lá, né, para fazer. E como você já fez bastante provas, você sabe que o maior problema é começar as questões, né? Sim. Portanto, faça aí, se errar, errou. Mas me manda uma foto depois, tá? Do que você fez. Pode ser? Tá perfeito. Então tá bom. Falando nisso, vou aproveitar para ir no banheiro agora também, antes que aconteça um desastre, que eu tô sem fralda hoje, já volto. Uhum.
Show, vamos ver o que você fez aqui. Você derivou rapidinho. O que significa que você tá bem de derivada parcial. E agora, É. parece que sim, pô, confia. E agora, o que que a gente faz com esse negócio aí? Porque isto ainda não é a taxa de máximo, a taxa máxima de concentração, certo? Certo. Falou para mim que gradiente eram as derivadas parciais. Mas no nosso caso aqui, você está certo, claro. Mas no nosso caso, para obter exatamente o que o problema está pedindo, nós temos que levar em conta o ponto que ele está dizendo aqui, né? Só substituo? Exato, exatamente, sendo bem direto ao ponto. Aí quando tu fizeres essa substituição, vai ficar com, se eu não come bola, vai ficar menos 2 e dá menos 2, certo? Uhum. Sim. Tá bom. E o mesmo para outra, é óbvio. E se eu chegasse em resultados diferentes? Aí você estaria errado. Perfeito. Isso que a gente Não, chama de perfeito. erro. Não, perfeito. Ixi, isso é normal. Bem, é, isso ainda, de novo, não é nem a resposta A nem a B aqui, né? Porque, veja, taxa, né? Taxa é um escalar, é um número. Sim. O que nós temos por enquanto aqui é um vetor. Um vetor. Para obter o número que, de certa forma, representa esse vetor, que a gente chama de módulo, tem que fazer o módulo do vetor, Uhum. que é Perfeito. a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, certo? Uhum. Eleva o quadrado e tira a raiz. Basicamente. É a mesma coisa que você falou, né? Sim. Daí vai ficar isso aqui, né? Porque tem dois do mesmo, né? Então, em vez de Uhum. eu escrever duas vezes, já que eu sou preguiçoso, eu multipliquei por dois. Beleza? Perfeito. Daí, aqui virou matematiquinha da básica. Quando a gente simplifica essa parada, depois de alguns passos, a gente vai ficar com 2e na menos 2 raiz de 2. Esse é o problema. Matemática básica. Ah, é? Então a gente faz, não tem problema. Não, 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 não. Não, eu entendi esse daí. Até porque eu acho que é meio óbvio, né? Vou lhe Mas. dizer uma coisa, man. Se você acha que vai errar uma conta de simplificação, eu vou falar que nem o Lula. Não simplifica. Só não Entendeu? comprar. É só não comprar. Então, aqui é só não simplificar, companheiro. Tá ligado? Porque às vezes, de Perfeito. fato, né, você está com a resposta certa, isso já vale como resposta, porque você derivou, você escreveu um módulo, isso aqui já tá certo, então. Só que a gente pode escrever isso de uma forma mais bonitinha, né? Se você se garante na simplificação, eu vou colocar aqui, tá? Depois você faz aí, vê se bate. Se não bater, a gente dá um jeito. Bem, então tá bom. Módulo feito. Ou seja, esse vetor tem esse tamanho. Agora, bem, essa é a A, né? Então, vamos para B aqui. A direção que ela ocorre. Então, né, nós acabamos de encontrar um vetor. Vetor gradiente é o vetor que dá a direção da variação, né? No caso aqui, da variação em relação a um ponto específico. Então, o gradiente ele vai te dar essa máxima variação em relação ao ponto que você está colocando nele. No caso, esse vetor, como eu estava te explicando anteriormente. Só que esse vetor, ele não é um vetor direcional, vamos dizer assim, porque ele não tem módulo unitário. Então, para que ele vire uma direção, para que eu possa chamá-lo de direção, ele tem que ser unitário. Então, nós pega o vetor e divide pelo módulo. Beleza? Só isso. Vamos chamar aqui de taxa, né? Só para você saber do que está sendo dito. E aqui, direção. E vai Engraçado que o ficar. professor fez de um jeito pior que você. Eu entendi do seu jeito e não entendi do professor. No gabarito. A explicação dele pareceu razoável lá. Por quê? Por Não, que que não, tu a achou? taxa máxima, ele colocou menos 2e elevado a menos 2 ao quadrado, mais menos 2e menos 2 ao quadrado. Aí, de repente, ele fez uma fatoração, aí apareceu ali o raiz de 2. Note que eu não fiz a conta, né? Sim, sim. Mas aí Então, tudo bem, dá para entender. tá, o importante é que você entendeu o que tá rolando ali de cálculo diferencial, né? A parte de álgebrazinha aí é discutível se é necessário ou não.
Daí, veja só, de novo, né? Nós podemos simplificar, podemos, mas a gente também simplesmente pode pegar, copiar e colar aqui, já era. Resposta certa, sacou? Isso aqui já vale como resposta. Claro que a gente olha para essa resposta e pensa, pô, Tá mal, tá mal. tá feia, né? Tá igual Daí o a gente. Grêmio. É, mas vale como resposta. Daí a gente pode entender Sim. que isso aqui corta, 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 né? Vai sobrar só o menos um raio, né? Uhum. Que pode até mesmo ser fatorado, né? Ou melhor, racionalizado. Raiz de 2 sobre 2 a gente sabe, né? Que tem a ver com um ângulo de 45 graus, etc, né? Uhum. Tem seus significados matemáticos esse número. Olha aí, agora você desvendou a lógica. É Tá, verdade. tá no meio mesmo, né? Olha aí. Tá? Pois é. Nossa, não tinha parado pra pensar desse jeito. Tá na origem, Hum. necessariamente. Porque se deu isso no ponto 1, né? Veja, a origem é no 00. Bem observado a sua parte, nem eu tinha me tocado. A origem é no 00. Então o 1 vai ser aqui 45 graus, né? Vai estar na Sim. bissetriz. Justamente. Daí o 45. E tá ali o raio de 2 sobre 2, indicando a direção de 45 graus, né? Poxa, que legal. Não tinha Pois parado é. pra pensar. Fica. Vamos para a próxima. É a Alguma próxima dúvida que é. nesse? Não, tranquilo. Tá, A próxima que é casca grossa, eu não entendo. tá bom. Então vamos para a próxima. Eu sempre peço para o aluno escolher as questões que ele está mais interessado. Não, não, é É, bom fazer essa prova porque vai cair do mesmo esquema. né? E aí eu entendendo a lógica por trás, acho que fica até mais fácil. Pode crer. Considere a função blá blá blá, uma funçãozinha que a gente olha assim e pode cometer alguns erros, né? Pensando que é uma reta, mas não é uma reta, né? Porque, porque é uma função de duas variáveis. O y não está aparecendo. Uhum. Mas já que nós estamos no R3, apesar do teu professor não ter falado, né? Isso aqui é um plano, beleza? Perfeito. E a região plana D, delimitada pelas curvas blá 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 blá. Calcule a integral dupla. Expansão da região. É. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ah, Leleque, eu acho que eu cometi um erro aqui, desculpa, na minha explicação. Eu entendi uma coisa um pouco diferente. Isso aqui não é um plano. Isso aqui é uma função densidade, que é mais difícil de entender ainda. Veja, Densidade. uma densidade, vamos pensar dessa forma, porque o que é que você está calculando, né? Você está calculando uma região plana, como diz aqui, Uhum. que foi delimitada por essas curvas. A gente vai desenhar essas parábolazinhas, vai dar uma areazinha, né? Uma areazinha entre elas, certo? Certo. É o que a gente faz normalmente em problemas de integral dupla, não é? A gente desenha duas curvas e a gente tenta calcular a área entre as curvas, beleza? Sim. Muito Uhum. bem. Só que veja o que eu estava falando, né? Nós tentamos calcular a área entre as curvas. Aqui, nós não estamos querendo calcular a área. Nós estamos querendo calcular o efeito da função x nessa área. Sacou? Porque Perfeito. lá dentro da integral a gente vai colocar esse x. E daí, no caso, a interpretação física, né, que a gente poderia dar disso, é que esse x é uma espécie de densidade. Ou seja, quanto maior o valor de x dos pontos da tua área, mais denso eles são. Entendeu? Uhum. Mais massa eles têm, vamos dizer assim, sendo mais preciso. Mais massa eles têm. Claro, isso é uma interpretação física. Poderia ser, por exemplo, mais carga eles têm. Ou mais qualquer outra coisa eles têm. O importante é você entender que aqui nós não estamos calculando a área, mas sim o efeito da função sobre a área. Entendeu? Show de bola. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desenhar, né? Essas curvas. Daí a gente olha para elas e não vai assim no seco, tá ligado? A gente tem que olhar e pensar meio que tá rolando nessas curvas aqui, velho. Por exemplo, isso aqui é uma parábola, né? Que tá x quadrado. Uhum. X quadrado menos 1. Poxa, parábola centrada na origem porque, ou melhor, parábola simétrica com eixo y, não tem b. Né? Dá até para pegar as raízes aqui e já fazer uma esboção dela. E as Eu faço raízes um aqui. método mais macacal. Eu substituo o ponto. Ela colocou, se o x for 1, o y vai ser tanto.
Para desenhar, Isso. Tem um jeito mais ah, fácil? bem, para desenhar é sempre interessante você encontrar as raízes, né? Sim. As raízes, o valor que cruza o eixo Y e o vértice, talvez. E, claro, conhecer um pouco de parábola, né? Por exemplo, o fato de não ter B indica que ela é simétrica com o eixo Y, né? O que é bem interessante. E aqui a gente só de olhar sabe quais são as raízes, né, velho? É Sim. o um e o menos um. Muito bem. Não precisa nem fazer Bhaskara, nem nada do gênero, Não. né? Claro. Muito bem. Então, outra coisa, é uma parábola virada para cima, né? Sim. X ao quadrado. Então, digamos que aqui é o menos um, aqui é o um. Então, essa parábola vai ser. Pô, eu devia ter feito isso de preto. Men... Caralho. Menos um e um. Então, ela vai ser algo assim. Beleza? Perfeito. Claro, é interessante a gente entender que ela é simétrica e também é interessante saber que aqui é o menos um, não é? Sim. Como é que eu sei? Por causa do coeficiente linear, vamos dizer assim, né? O valor do C da parábola. Todo número solto numa equação é onde ela cruza o eixo Y, seja na parábola, seja na reta, seja numa função seno, ok? Perfeito. E o mesmo vai ocorrer com essa, né? Não preciso nem dizer que é igual, só que virada para cima. Sim, é o contrário. É É, um e menos um. Ou menos um e um. isso. Bem, as raízes continuam sendo menos um em um, mas a questão é que ela vai ser virada para baixo, na verdade, né? Porque X é negativo. x é negativo e passa no um porque está escrito ali que passa no um, né? Uhum. Então Um a área que a solto gente ali. quer, obviamente, é essa área aqui, certo? Certo. Muito bem. Agora, agora como é que fica o rolê aí? O negócio é o seguinte, nós temos que calcular, não a área, né? Nós temos que calcular o efeito da função x sobre a área. Mas, né, é baseado na integração dupla, onde a gente tem aqui os limitantes de x, inicial e final, e aqui y, inicial e final. O y costuma ser uma função de x, beleza? Sim. E aqui pega a função que a gente quer, de Que ele fato, deu. colocar como uma densidade dy dx dy. Não, contrário, dy dx. Beleza? Beleza. Daí, como é que fica, né? Nós observamos que os limitantes dessa integral são claramente menos um e um. Não tem segredo nenhum. Uhum. Os limitantes numéricos, né? E quem são as limitações de função? Quem limita por baixo é a vermelha, que é x quadrado menos um, certo? Certo. Daí eu Porque entendi. não tem nada para baixo da vermelha. Uhum. Por exemplo, eu começo a calcular a área. Se eu fosse calcular a área, né? Eu começaria a calcular ela aqui, né? Então, começa na vermelha, termina na verde. Começa na vermelha, termina na verde. E fica assim para sempre. Sim. Começando na vermelha e terminando na verde. Então, como é que fica a nossa integral? Começa na vermelha, que é o x Menos um. quadrado menos um, e termina na verde, que é um menos x quadrado, certo? Ah, entendi. É só isso. Mas esse, o primeiro, menos um para um? Tipo, se fosse outros valores, por exemplo, não sei, Sim. fosse menos um e não sei, menos dois e dois. Ah, Aí mas seria o quê? daí nós teríamos uma outra figura, né? Uma figura que não consegue ser expressa numa equação só, numa integral só, né? Existem Entendi. situações que são assim. Seria integral, integral tripla? Não seria uma tripla. Tripla é para calcular volume. Teria que ter outra integral. Tipo, digamos que essa função fechasse aqui de novo, daí. Daí por que aqui, se eu tivesse que calcular essa área, por exemplo, seria uma outra integral? Seria uma outra integral porque agora começa no vermelho e termina no. Desculpa, começa no verde e termina no vermelho. Começa no verde e termina no vermelho. Então a nossa Entendi. integral teria que começar no verde e terminar no vermelho. Não é o caso, né? Mas se fosse fazer essa área, seria. Beleza? Não entendi. Perfeito. Show. Então começa A no vermelho. dificuldade maior é essa. Claro, a dificuldade é sempre fazer a interpretação da figura.
Isso é o problema. Exatas é complicado por conta disso. É, Interpretação, né? interpretação, exatamente. É a parte complicada. Fazer as continhas vai, é meio Matemática decorado. básica e interpretação de texto. Isso. Então, muito bem. Começa no vermelho e termina no verde. Agora a gente coloca a função que ele mandou, que é a função x, dy dx. Ok? Uhum. Tá. Agora me diz uma coisa. Com a integral posta dessa forma, você sabe integrar? Sim, acho que sim. Gostei do que eu Primeiro, ouvi. primeiro de baixo, depois o de cima. E ainda tem o C, né? Que é. Não, no final não vai ter C. Nós estamos falando de uma integral definida. Integral definida não tem C, beleza? Ah, entendi. Integral definida vai ter uma resposta numérica. Perfeito. Bem, então se tu puderes integrar aí para mim, por favor. Agora. Vai lá. Vê se eu vou fazer alguma besteira. Se errar, não tem problema. Só me manda o que você fez. Ó, vê se o raciocínio tá certo. Eu vou ter que integrar a parte de baixo, que vai ficar x ao cubo sobre 3 ou é besteira? Só substituo. Besteira. É só substituir. Ah, então, entendi. Aqui não tem valor, né? Tô enviando. Isso foi meio rápido, cara. Não sei nem se eu conseguiria resolver tão rápido, mas beleza. Não, então tem alguma coisa errada. Eu só substitui os valores. É, só substituir é meio foda. É que eu. Bom, enfim. Tá, só um instante. Não é só isso. Não tá bem de integral, né? Isso aqui é cálculo um, querendo ou não. Não é nem cálculo 2, nem 3. Beleza? Cálculo um é processo de integração definido, você aprende lá normalmente. Puta, tá em Y, né? Então deixa quieto. Não, pera aí, vou fazer de novo. Fiz cagada. Fica a primeira integral em y, né? Ela é É, vai simplesmente ficar y. XY. É, vai Daí ficar nesse XY. y, veja, nesse y que você coloca os limitantes finais e iniciais, certo? Sim. Daí um menos o outro, aquela história toda lá, né? É, esqueci. Integral em Y tem que, tem que ter o Y. Vai ficar XY a integral. Aí você substitui os valores. Exatamente, no y, isso mesmo. Eu fiz a barra ali, não tem No nenhum caso, os porquê. valores são as funções, né? Sim. Primeiro. Caramba, vou ter que ir no banheiro de novo, velho. Mas vai fazendo com paz aí, cara. Paz no coração. Não, fechou. Já volto.
Pronto, vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Certo. Certo. É, legal. Só que. Calma aí, né, man? Ah, Ok. até aqui, beleza, né? Não, não, tá tudo certo. Eu comi bola. Que Daí, susto. daí agora você integrou. Daí jogou, jogou os valorinhos e deu zero. É, era pra dar isso? Era pra dar isso. Dá Mas zero. então menos mal. Era pra dar zero. Boa. Isso aí. É foda. Cálculo. Não sei por quê. A gente faz um monte de conta pra dar 1 ou 0. Pois é. Ou pi. Não, não, não. Não fala isso não. Ainda não cheguei nessa desgraça aí. Ô, Tô em louco. álgebra linear ainda não apareceu. E não apareceu. Não. Você, Se qual curso apareceu, você né? faz? Engenharia mecânica automobilística. Engenheiro esse tem medo do pi, mano. Tem medo, sei lá, de uma Cinemática e coisa. dinâmica, né? Termodinâmica. Essa daí é outra. Tem que ter medo de um carro cair na tua cabeça. Ah, difícil. É? Mal, então. Muito bem. Ah, show de bola. Cortando aqui, man. Era isso? Era. Não tem nada a acrescentar. Deixa eu pegar a próxima aqui. Bora pra 3. Beleusas. E aí? Se caísse um bicho desse na tua frente agora, saberia começar? Pontos críticos. Eu ia começar a derivar isso aí que nem maluco. Eu Certo. não- Para obter pontos críticos, de modo geral, a gente tem que derivar igual a zero, certo? Certo. Só que tem uma questão aqui Tem um acontecendo. Y aí, né? Tem y. Então, você tem que derivar tanto em x quanto em y. Beleza? Uhum. Muito bem. Então começa aí, man. Pode fazer aí. Ah, Puta merda. a minha aula ela costuma ser mais participativa, assim. Certo. Porque eu acho que é assim que o aluno aprende, né? Se eu ficar só fazendo a conta aqui, então joga no chat GPT ou põe no YouTube pra ver um vídeo, tá ligado? Vocês fazendo e percebendo que não sabem que a coisa começa a funcionar melhor. Não, Beleza? se for pra falar de didático, eu tô longe. Você Sim, passou no ITA, não foi? foi. E Mas o é assim que IME? funciona. O IME também é legal, cara. Barra pesada também. Ah, não, esse daí eu fiz, passei só em química no primeiro ano e no segundo em física. Não passei mais em nada. Como assim? Porque o IME é dividido em três, né? Matemática, física e química, a primeira parte. Ah, sim, sim, sim. Matemática nunca foi ponto forte. Física eu ainda consigo desenrolar. Química também. Agora de resto, Entendi, man. Bem, cada um, né? Cada um no seu tempo e tal. Tive a sorte aí de poder fazer um pouquinho de ITA. Mas o ITA nem é sorte. aquela coisa toda assim, mano. O ITA ele é bem legal, né? Tem toda essa mística por trás, mas lá é uns prédios velho, normal, assim, lugar normal. Ah, A mas turma é lá é que, muito rica. Isso aí foi uma coisa que me impressionou bastante, assim. Muito é rica. que a gente pensa pequeno, né? A gente, pelo menos eu, né? A gente quer sair da faculdade e ser empregado, né? Aí a gente fala, pô, o ITA é aquele sonho de consumo, né? Porque as carreiras militares eu tentei todas.
Eu passei na EAR só. E aquela coisa, você sai do ITA, você já tá com emprego garantido pra vida inteira, né? Não que esse seja seu foco, mas de muita gente é, né? É verdade. Bom, os pontos críticos eu acho que eu achei. Ah, é? Quais? -1 e 0, 1 e 0. Hum, sim, good. A função era de boinha. Tem função que a gente tem que fazer um monte de coisa pra pegar. Ah, mas é isso aí. E agora, classifique, né? Encontrar você encontrou. Como é que a gente faz para classificar? Aí é uma boa pergunta. Classificar tem a ver com a Derivada, matriz, matriz, não sei. com a matriz hessiana. Hum? A matriz hessiana. A matriz hessiana é isso aqui, ó. Aqui é a derivada do x, a derivada segunda em x, derivada cruzada, que são Aí iguais, né? tá no formulário, eu acho. Sim. Mandei o Aí formulário. você vai fazer o determinante dessa matriz, claro, associada aos pontos que você tem. Minha dica: primeiro faça a matriz, depois joga os pontos, né? Depois joga os valores, certo? Ou seja, primeiro você vai Hum, ter que fazer as derivadas, colocar aqui, fazer o determinante, que é basicamente o cruzamento, né? E pronto. Daí vai ter algumas interpretações baseadas nos valores que você obterá com esses pontos, né? Se o delta for positivo e a segunda ali também, o ponto é de mínimo. E se for aqui positivo e o primeiro ali for negativo, é máximo. E se o delta for negativo, lembrando, delta é o valor do determinante. E é aquela conta de matemática que a gente aprende lá no ensino médio, né? No segundo ano. Aqui é cela, ponto de cela, beleza? Então são essas classificações que você não é pode dar. igual a zero, que é ponto de cela? Não, Igual? não é menor Menor. que zero. Ponto de, igual a zero, eu acho que não dá para confirmar nada, alguma coisa assim. Bom, É, no formulário tá escrito sim, assim: se D maior que zero e f de x maior que zero, então f de AB é um ponto de mínimo local. foi o Se que eu D maior que escrevi. isso, se D maior que zero e f de x menor que zero, então f de AB é um ponto de máximo local. Agora, o terceiro, se D menor que zero, f de AB não é máximo nem mínimo local. Sim, ele é um ponto de cela. É isso? Sim. E quando é igual a zero, não é nada. Ah, não dá para classificar, não. Ah, entendi. Achei que o ponto de célula é que era o zero. Mas tudo bem. Bom, Beleza? nesse caso, eu vou chegar que o determinante é 36x, que é de segundo grau ainda, né? A derivada. E agora eu substituo o valor de x em 1, ou menos Ah, 1 e como 1. eu falei para você anteriormente, você vai primeiro fazer as segundas derivadas, Uhum. aí você vai colocar as segundas derivadas na matriz, nas suas respectivas posições, e aí você vai fazer o determinante, sem jogar valores ainda. Não, sim, sim. É que eu já fiz determinante. Você já fez? Sim. Tá, deu quanto então? Dá 36x o determinante. 36? X, Ah, que é de segundo grau, né? o Y desapareceu? O y desapareceu. A segunda derivada de y é só 6y. Ou 6, né? Hum. Stranger Things, vamos ver aqui. Opa. É,
Derivada segunda é 6x. A derivada segunda em y é 6. É verdade. Então tá bom, confio em você. Que Deu susto. 36x. É difícil, é difícil. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não 36x, pode crer, mãe. Então, essa é a equação do delta, né? E nós temos dois Sim. pontos, um com o x negativo e outro positivo. Portanto, né, pela lógica, como aqui vai ficar... Menos 36 é cela. Cela, exatamente. Bem observado. Então, para o menos 1, 0, cela. E para o 1, 0, daí o delta fica positivo. E o f de x, né, o primeiro carinha, também positivo. Portanto, ponto de mínimo. Uhum. Peraí, Beleza. só repete. Repetir o que exatamente? O f de x vai dar 6x. E no Sim, ponto mas se a 2. gente joga o ponto, né? Ah, Daí ele perfeito. fica 6, Perfeito. certo? Perfeito. Que é um número positivo. Daí a gente olha para a primeira regra aqui, onde os dois carinhas são positivos, ponto de mínimo, certo? É só substituir no ponto, entendi. Isso. Depois que você tiver a expressão do determinante, é só substituir o ponto. Exatamente. Beleza. Tô entendendo. Show. Então, vocês vão para a próxima. Deixa eu pegar aqui. A próxima é integral de linha e essa daí também é casca grossa. Ah, integral de linha costuma ser bem confuso, costuma ser uma merda, mas costuma ser decorado. As coisas são sempre as mesmas. Essa daí é bom saber, então, hein? O que é bom para decorar facilita a vida, né? Na hora de fazer as coisas, tu não vai inventar moda. Então, por exemplo, aqui, ó. Encontra a integral de linha desta coisa aqui, onde o caminho é a hélice circular definida por essa parametrização já. Beleza. Então, vamos dizer assim, o maior problema que eu reparo quando eu vou resolver problemas de integração de linha é parametrizar o caminho, né? Que o caminho, ele normalmente é dado por uma função, né? O caminho, ele pode ser, por exemplo, uma retinha assim, ou uma parábola, tudo faz, pode ser muitas coisas, né? Começa assim, vem pra cá, pá, né? Daí, beleza, isso aqui são retas, é fácil parametrizar porque a função já tá, é y em função de x. Mas quando é uma coisa circular, daí já fica difícil parametrizar um pouco, a nossa cabeça não funciona direito. Porém, aqui que entra a facilidade que teu prof tá dando. Ele já parametrizou para você, beleza? Essa parte é difícil. Mas já tá feita. Sim, sim. Muito bem. Até porque, né? Uma coisa é você entender um caminho no plano, né? Se eu desenho um plano 2D, se a coisa for só no 2D, tá tranquilo. A gente consegue uma equação normalmente, só quando são coisas redondas, né? Que não são funções de fato, né? Uma elipse não é uma função, por exemplo. Daí a coisa começa a complicar um pouco. Só que aqui o caso seria ainda um pouco mais difícil, se tu tivesse que fazer a parametrização. Por quê? Porque é uma hélice, ou seja, é um bicho 3D. Uma hélice é uma coisa assim, né? Opa. Mantendo o mesmo tamanho, tá vendo? Uhum. Tipo a hélice do DNA, ou seja, uma coisa 3D, tá ligado? Perfeito. É isso que tá rolando aqui. Ahn, Só pra tu ficar esperto aí com o que tá rolando. Deixa eu só aumentar um pouco meu desenho aqui pra ficar bonitinho. Tá, esse é o desenho. Então, como você pode perceber, se eu visse essa coisa de cima, eu veria um círculo. Sim. Aqui estaria o eixo Z, vamos dizer assim. Né? Que é o Z. Que é o X. Aqui, pô, nunca sei onde é o X, mas eu acho que aqui é o Y, aqui é o X. Tem uma ordem, sabe? Não pode escolher as letras assim, de qualquer forma. Então a gente veria de cima um círculo. Muito bem, tá aqui o círculo.
né? Só que esse círculo, ele tá subindo em Z. E, de acordo com o enunciado aqui, ele sobe linearmente. Beleza? Então veja, círculo em x e y, né? Porque a primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y. Uhum. E a gente sabe que nós conseguimos escrever círculos, né, utilizando senos e cossenos, certo? A Perfeito. gente vê isso lá em matemática na escola, depois vê isso no cálculo, né? Tudo bem para ti? Sim, o único Escrever problema vai ser a parametrização. já está parametrizado, né? Não, sim, mas. Então aqui não tem problema. E a segunda e a terceira parte ali é entender que como é uma hélice, né, está subindo, de acordo com o enunciado, ela sobe com t, que é o mesmo parâmetro de crescimento do seno e do cosseno, né? Porque na integral de linha a gente sempre tem que conseguir deixar tudo em termos de um parâmetro só, senão não sai, beleza? Uhum. Cara, eu acho que eu não cozinhei bem a carne moída ontem. Tá me dando uma dor de barriga estranha hoje. Caramba, será que eu não comi carne moída ontem? Não, o que eu comi hoje foi frango. Caramba, essa vida de marombeiro é complicada. Ixi. É muita comida que é uma hora da merda, né? É estatístico. Né? Você come, alguma hora você vai comer alguma coisa que vai dar problema. Sacou? 200 de patinho e 300 de arroz? Na verdade eu tô fazendo uma dietinha, então tô comendo só 100 por Nossa. refeição. Eu Isso tava me deu. subindo de peso uns 3 meses atrás. Cheguei em quase 100 quilos, mas eu falei, ih, tá difícil de correr, hein? O joelho tá O pedindo problema é arrego. correr mesmo. Quanto de altura você tem? É 1,80. Eu também tenho 1,80. Quando eu tava com 106 Ô, louco, mas recentemente. aí. Não, mas aí tem a Magic Pill. Aí tem o suco. Que? Suco? Que isso? Tem coisa aí no meio. Ah, 106 quilos. tem suco sim, tinha. Tem sempre, né? A Magic Pill. Mas eu treinei 12 anos sem, eu não sou Ô, frango, não. louco. Sim, Ô, louco, treinei não. 12 anos natural, Não só que eu tô acredito. numa época da minha vida assim que eu já conquistei quase tudo que eu quero, velho. Daí eu pensei, pô, tô sem objetivos, e um homem sem objetivos é complicado, cara, fica com merda na cabeça. Daí eu pensei, não, 100%. agora eu quero ficar Competir. monstruoso. Daí eu comecei a tomar um suquinho. Ah, mas é coisas leves, né? Testosterona e deca, coisas leves. Eu não tô afim de tomar trembo porque eu gosto dos meus neurônios, né, cara? Ah, sim. É. Então eu comecei com uma testo e uma dequinha, depois já meti. O problema foi o de anabol. O cara falou, o meu personal falou assim: eu comprei um de anabol extra aqui, tu não quer pra ti? Deu, beleza, mandei. Eu É. comecei a tomar aquela merda, meu, eu fiquei monstruosamente grande. Mas não só isso, né? Porra, cara, o meu HDL foi pro saco, assim, meu colesterol. Hum? Porque se tu injeta, né, não faz tanto mal pro colesterol, assim. E o Dianabol é uma droga, assim, que faz o colesterol ir pro saco mesmo. E pressão alta, nada? Eu Cabeça não doendo? tive esse problema. Até porque eu cuido muito da dieta, né? Não como tanta porcaria assim, não como sal, né? Eu faço minha comida sem sal. Então a Hum, pressão não pegou. Zero. Eu media todo dia. Mas agora o HDL, velho. O meu colesterol sempre foi muito bom, colesterol bom, né? O bom é 40, né? Eu tava hum. com 40, sempre tive 45, assim. E daí, quando eu tomei de Anabol, foi pra 23, mano. De 40 pra Ah. 23 mais um tempo dá um infarto. E o Hemogenin, tomou? Chegou a tomar? Não, mas é tipo Diana, né? É, Toma antes do treino, né? é que esse daí é, sinceramente, o pessoal que tem subnutrição na África toma. Você fica monstruoso, monstruoso. Você engorda assim muito rápido. Você fica grande assim. Os caras que toma pesado. Mas aí que tá o problema, né? Não sei se eu quero avacalhar tanto assim no. Mas é tudo uma Ah, questão de tempo, né, velho? fica imenso. É, sim. Tipo, quando o cara começa, os receptores dele lá, os peptídeos, eles estão muito jovens ainda, então qualquer coisa que tu coloca dá um efeito bom. Só que vai ter uma hora que eles já vão acostumar um pouco com as drogas e tu tem que, querendo ou não, aumentar a dose se quiser mais resultado, né? O problema é fazer Por, o en- TPC depois, né? aí que tá. Eu não vou fazer TPC, porque TPC é terapia pós-ciclo. E como diz Ai, lá o. ciclo infinito. É o Exato. Scarpelli. É o Igual o Scarpelli, Scarpelli. exatamente. Ciclo tem começo, meio e fim. Eu escolhi Mão uma coisa pra cheia. sempre, mano. Eu Sim, tá certo. vou meter uma textinho aí pra sempre, velho. E É muito foda-se meus custoso? dados. O Oi? pessoal aqui vende a 190 o bujão de texto. Ah, tá bom. Eu compro por esse preço, mais ou menos. Ah, então tá bom.
Por sinal, a mulher que traz pra mim tem que mandar. Vou até agora que tu me lembrou, deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui, que o Masteron, ela tá me enrolando pra me entregar. Nossa, oxandrolona já tomou? Ah, isso aí é de mulher, né? Mas já tomei. Não, não tomei não, não tomei não, não Não, tomei não. calma, essa daí pra secar, nossa senhora. Ah, mas. É. Contanto que você não coma, né? Daí já funciona bem. Porque os caras, às vezes, né, imaginam que a droga vai fazer milagre. Não faz, né? Não, não. Mas Muito bem. dá um Então, boost. vocês vamos Vou- meter ficha aqui nessa porra. Infelizmente. Ou felizmente, né? Quando eu tô treinando perna, eu penso, porra, estudar é melhor. Porque o meu personal me mata, mano. Do que? Mas, Treino de né? perna? Treino de perna, ele me mata, velho. Pior que é o treino que eu mais rendo. Pois é, mas tem que ser mesmo. Tu treina há quanto tempo? Ah, 4 anos só. Três, Ah, tá quatro bom, anos. velho. Tu tem quantos anos mesmo? 21. Ah, Novo, porra. novo. Tá bom demais. Eu comecei a treinar com 21. Tá no caminho certo, velho. Que é isso. É, só que eu Ó, não tô tomando nada. Queria, né, mas não mano? tome. Tu tá novo demais ainda. Vai estragar tudo tua testosterona. Ó, 4 anos, assim, se tu já fosse um pouco mais velho, estaria legal pra começar a tomar. Mas, cara, espera mais um pouco aí os teus hormônios começar naturalmente a diminuir, que daí tu vai, né, ter algum mérito, né, em pôr alguma droga pra dentro, porque senão tu só vai É. estragar a tua fonte natural de testosterona que ainda tá alta, né? É que a testosterona do jovem hoje tá caindo, né? O fato é esse. É. Eu tô Mas o com jovem 300. hoje também É. só fica tocando punheta e comendo Doritos, daí é complicado, né? Pois é, mano, É, mas é tu é um jovem verdade. diferente, tá ligado? Eu suponho que a tua Sim. testosterona seja boa. É, mas assim, em partes, né? Minha testosterona é 350, 400 de pico. É, tá melhor que a turma aí, mas Então, mas baixo, né? ainda assim é baixo. Pô, Sim. 1.200 de testo, meu Deus do céu. Vai começar a cair cabelo, aí é legal. Aí coisa começa a ficar boa. Cai cabelo se o cara não cuidar, né? O meu não Pô, caiu. nossa. Ah, E eu tenho genética pra cair, meu pai é meio careca, mas eu cuido. então perfeito. 1.200 de texto, 1.400. Ah, eu tô com 3.000 de texto. Só isso. Virei um Só, Saiyajin já. só isso. Aham. 3.300, acho que tem que ver. Eu tava tomando de anabol na época que eu fiz o exame, tem que fazer de novo aí. Mas acho que Nossa. tá nessa faixa aí, porque é mais pela texto, né? Não pelo Diana que deu isso. E o texto que eu tomo é bem pouco, cara. Eu tomo 1,4 ml por semana. É bem pouquinho. Isso aí é quase nada. Vixe, os caras que tomam na academia é mão cheia. É, mas os caras só fazem merda, não treinam direito, não Ou, comem direito. Daí não tem resultado, precisa de bomba pra ter resultado. Eu não, né, velho? então, Por isso que eu treinei 12 anos antes, né, pra top. Show de bola, man. Então, vamos lá. voltando. Como é que resolve essa porra? Veja só, nós temos uma integral de linha. Qual que é a ideia da integral de linha, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que você está lá no ensino médio, né, e a professora te fala que a equação do trabalho é força vezes deslocamento, né? Perfeito. Beleza. É, tá bom. Só que essa equação ela leva em conta que a força é constante. Por isso que quando a gente está lá no ensino médio, a gente tem que calcular o trabalho de uma parada como essa, né? Aqui é força, aqui é deslocamento. O que que a professorinha fala pra gente? Calcular a área. Uhum. Ou seja, deu pra ver que tem a ver com integral, né? Sim, Beleza. Porque nesse caso aqui, a força não é constante, a força está aumentando, né? sim. Quando a força é constante, a gente mete essa fórmula mesmo. Força vezes deslocamento. Acontece um outro caso, daí quando a gente chega lá na faculdade, que eles dizem pra gente que é o produto escalar dos dois, né? Porque às vezes a força tá para um lado e o deslocamento tá para outro lado. É o vetor de deslocamento para cá, força para cá, né? Daí você faz o produto escalar e tem uma resposta associada ao trabalho, certo? Lembrando que produto escalar é basicamente o módulo dos dois, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Beleza? Perfeito. Só que, de novo, nessa consideração, a força é constante. Até mesmo por isso que a gente consegue associar um módulo, né, um valor único. Mas a fórmula real do trabalho é isso aqui, ó. A fórmula mais geral, vamos dizer assim. É a integral de caminho, integral de linha,
da força pelo vetor de deslocamento. Beleza? Hum. Por quê? Porque às vezes você está num caminho bem tortuoso e a força em determinados momentos é mais forte, em outros momentos é mais fraca. Claro, ela tem uma equação que rege essa mudança, né? Mas ela pode ter em diferentes pontos da tua curva intensidades diferentes pela própria natureza dela. Ok? A força ela pode por algum motivo oscilar, mudar, né? Tudo bem? Perfeito. Claro que como o caminho está todo torto aqui, mas a gente pode associar um vetor deslocamento para ele. Muito bem. Que é meio que está rolando aqui, né? Não é exatamente o que está rolando aqui, porque essa integral é uma integral de linha escalar, né? Mas ela segue a mesma ideia. Você tem um caminho e em diferentes pontos desse caminho você vai ter intensidade de força diferente. Por exemplo, se você tiver valores baixos de x, y, z no começo do caminho, lá no 0, 0, 0, a força é 0. No ponto 1, 1, 1, a força é fraquinha. Mas lá no ponto 1 milhão, 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 a força é forte. A força, né? Que se a gente estivesse pensando em força, né? Seria forte pra caramba. Tá ligado? Uhum. Você substituir esses valores que eu estou falando, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, no XYZ, você teria um baita de um valor. Ou seja, a força muda com o caminho. Aqui também. Não estamos falando de força, né? Mas vamos dizer que estivéssemos. A força mudaria com o caminho. Então, a coisa é, eu preciso escrever tanto o meu caminho quanto a minha força em termos do mesmo parâmetro, para eu, ao mesmo tempo, simultaneamente, descrever a variação dos dois. Sacou? E assim eu conseguir integrar. Porque senão eu não vou conseguir integrar. Não tem como eu integrar se o caminho ele funciona de uma forma e a força funciona de outra forma, em outra variável. Percebe? Então a ideia é eu escrever tudo numa variável só para eu integrar tudo junto. Resumidamente é isso. Beleza? Perfeito. Então eu vou escrever o caminho e a força na mesma variável, que no caso é a t, né? Portanto, o que eu preciso fazer aqui? Simplesmente trocar xyz por t. Mas perceba, o diferencial também não é t. Então nós precisamos trocar o diferencial também por algo que envolve t. Tá bom? A parte de trocar a função aqui é mais fácil. Porque a gente já Coloca sabe. x quadrado cosseno de t quadrado. Exato. Isso aí. A parte mais fácil. Por enquanto eu vou deixar. Vou passar o 3 para fora. Vou colocar aqui. E como você falou, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t mais t ao quadrado, certo? Isso. Agora, quem que é o ds, né? O ds é um diferencial de caminho. Né? Lembre-se que a gente está falando de um círculo. Se a gente estivesse vendo, né, a parada assim, não exatamente um círculo, porque a coisa está subindo também, né? Círculo subindo. Então, nós temos um diferencial de caminho aqui. ds. É um pedacinho infinitesimalmente pequeno do caminho, tá bom? Esse pedacinho, ele funciona de alguma forma, né? Como a gente encontra esse pedacinho? A gente deriva a função da parametrização, já que envolve o caminho, vamos derivar só a parametrização do caminho, né? Porque eu tô falando do caminho aqui, certo? Então eu vou ter que pegar esse cara só, isso aqui dane-se. Isso você tem que ter em mente. Tem horas que você não mexe com tudo. Agora que você está interessado só em trabalhar com o DS, você vai mexer só com o caminho. É com o C aqui que está associado com o DS, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Derivando. E fazendo módulo. Ok? Mais ou menos. Resumindo para você decorar, meu velho, ds é o módulo do vetor, o módulo do caminho, beleza? Derivado, só isso. Eu vou derivar o cosseno, seno e t quadrado? Sim. Só que você vai pegar o módulo do vetor derivado, né? Ou seja, quem é derivado do cosseno é seno. Uhum. Então, ou melhor, menos seno. Então vai ficar aqui, menos seno ao quadrado. Opa. Menos seno de t ao quadrado. O outro. Porque Cosseno de t quadrado. Porque módulo de vetor não são as coordenadas somadas ao quadrado? Você não me falou isso hoje? Uhum. Isso. Então, estou pegando as coordenadas do vetor derivado,
ao quadrado. E a derivada ali do t é 1, então vai 2t. ficar mais 1 ao É quadrado. verdade. Não, calma aí. Né? T quadrado? Não seria A 2t? derivada de t é 1. Ah, não, tá certo, tá certo. Achei que Isso. era t quadrado, tá certo. Daí pronto. Então a gente pegou o módulo dessa, desse caminho, o módulo de um vetorzinho infinitesimamente pequeno desse caminho. Beleza? Perfeito. ds é isso, basicamente. É o carinha infinitesimamente pequeno ali. Então, mas coloca aqui. Só que tem um detalhe também, né? É ds, né? Isso aqui que eu peguei é quem? Isso aqui é o ds, só que em função de t. Então, lá da derivada da regra da cadeia, o que a gente faz quando a gente tem uma variável, mas deriva em outra variável? Lá da regra da cadeia, a gente sabe que a gente multiplica pela derivada, ou seja, pelo diferencial, certo? Então é isso. É como se eu estivesse fazendo, em outras palavras, o ds, como se eu estivesse escrevendo ele como ds dt, ou seja, pegando o s, que é o caminho, derivando, certo? Em Uhum. termos de t, e depois multiplicando por t. E daí corta, corta, sobra o ds, certo? Sim. Pegou? Então, isso aqui, ds dt, é simplesmente o que nós obtemos aqui, né? Beleza? ds Eu, dt é justamente isso aqui. pô, entendi. Igual a ds dt. O problema é como que eu vou sair daí. Vai ter que integrar, man. Mas eu não tenho que dar um jeito nessa raiz quadrada aí? Tem que. Não sei, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Exato, é isso Tem que dar mesmo. um, tem que dar um jeito aí no meio. Vai dar muito um, né, porra? Ó, aqui é um, né? Tudo isso é um. E tudo isso aqui também é um, certo? Perfeito. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é um, certo? Uhum. Então facilita. Quando é redondo assim, cara, facilita. Então vai sobrar só um mais t ao quadrado. E do bagulho aqui vai sobrar 2, né? Porque tem o 1 que saiu dessa conta e o 1 que já tinha na conta. Certo? Uhum. Isso. pt. Agora tem que integrar. Só que integrar onde, né? Integrar no caminho. Qual é o caminho? De 0 a 2π. Ah, Pronto, acabou. acabou em partes, né? Porque tem pi é complicado. Não viaja, man. O π é um número. E aqui a gente não tem seno, não tem cosseno, né? Olha para essa integral. Não tem porra nenhuma. Então tu não vai jogar o π em nenhuma função que ele tem que ver lá qual é o valor na calculadora, né? Uhum. Aqui vai ficar π, como se fosse outro número ali, uma letra Sim, sim. qualquer, tá ligado? Então integra para nós aí. Quando chegar na resposta, me fala. Tá, merda, o grafite acaba bem agora. Sem pressa, man. Mas vai competir? Tá querendo? Pô, um dia seria massa, né? Mas. Não, um dia tá aí já. Pouco, man. Meu BF tá 12. 12 não, se Pô, tivesse 12 tava bom. Se meu BF então. tivesse 12 tava ótimo. Deve estar nos 20, 18. Eu quero chegar em 12. Pra começar a pensar em competir, né? Não, aí é legal, coisa vai longe. Porque eu vou te falar uma coisa, mano. Eu sempre fui pobre. Daí, graças a Deus, com o Bitcoin aí fiquei rico. Daí o problema é que eu não tenho o que gastar. Daí eu não gosto de gastar também. A única coisa que eu tenho coragem de gastar é com comida. Daí eu tava comendo muito, assim, comida gostosa que pedia do iFood. Daí avacalhou um pouco, assim, o shape, só não fiquei gordo porque eu tava treinando pra uma porra, né? Mas tá embaçadaço, sabe? É difícil parar de comer, cara. Ixi, eu não sei. Minha genética, todo mundo é. Todo mundo é gordo aí? É foda. É, em partes, né? Agora minha mãe e meu pai estão treinando, né? Personal, tudo bonitinho, mas. Aí é bom. Mas quando o cara, assim, não tem alguém que acompanhe, né? Daí é complicado. Tem que arrumar uma namorada marombeira, daí tu vai sair com ela lá Difícil, no. difícil, difícil. Putz, impossível praticamente. Difícil. 12 anos nessa porra aí, 13. É hoje Difícil. nunca consegui uma marombeira. Muito triste. Eu não tô fazendo nenhuma cagada, calma aí que eu acho que eu tô no caminho certo. Pô, esquema bom esse de ficar rico com Bitcoin. O que você fez?
Ficou girando no spinner do Bitcoin? Aí ganhou uma fração? Tô zoando. Não. Eu, pô, estudei pra caralho, só isso. Daí eu percebi que eu era o Bitcoin, eu era escravo. Daí, pôs todo o meu dinheiro em Bitcoin, pra deixar de ser escravo, pronto. Só Então esperei. você gosta realmente da aula, né? Sim, mano. Eu sou muito fã. Bitcoin é a liberdade, a forma mais pura de liberdade que nós temos. Peraí que tô fazendo alguma cagada. Foco aí, man. Mandei o 3 pra fora. Fiz uma cagada das grandes, eu já substituí o pi. Ó, pra minha cabeça ficar mais fácil, eu vou jogar o 3 de volta. Por quê? O certo era tu pegar esse raiz de 12 e jogar pra fora. Ah, então tá bom. Aí tu vai Perfeito. integrar só um mais t quadrado, né? Pô, mas isso aqui é matematiquinha da mais basicamente. Tem que ficar atento aí, não pode se vacilar nesse esquema, não. O 3 raízes professor, de quando 12. chega aqui, ele não dá dó. O dó tá aqui, ó. Tu pode até não entender essas paradas tudo, que é uma coisa nova, mas aqui já foi em cálculo 1, né? 1 Ah, na mais. verdade, manipulação matemática de jogar pra fora é coisa da escola, né? Beleza, daí Ah, integra isso aqui e aquela porra toda, né? não, eu vou ter que integrar em T, né? Da integral é em T, né? Não, sim. Mas vai ficar, ó, T joguei mais T 3. ao cubo sobre 3, pronto. Isso. Daí depois joga os bagulhos. Mas É não que eu precisava estar mando. dizendo isso, né? Não, mas eu mando o T pra dentro que eu cancelo. Como assim mandar o T pra dentro? Se eu mando o T pra dentro da integral, não vai ficar T ao cubo sobre 3? Eu cancelava, 3 com 3. Mas tudo bem. Ah, tá. Mandar o 3 pra dentro. Isso! Entendi. É que você falou mandar o T pra dentro. Não, 3, 3. Isso, isso, isso. 3. Sim, mas você pode fazer isso depois, não tem problema. Bom, pra mim aqui tá certo. Mas vamos ver. Oxe. Ah, quando você mandar, avisa. Ah, mandou. Vamos ver. Agora Ai, ai, ai. o problema é simplificar tudo isso agora. Peraí. Não é problema porque você simplesmente não vai simplificar. Só Tô que tem deixando. alguma coisa errada aqui, né, cara? Porra. Por que que tem esse sinal de menos aqui, man? Que não vai ficar primeiro de baixo, depois menos o de Não, cima? de cima menos o de baixo. Final menos inicial, certo? O de cima menos o de baixo? Então tá Sim. certo. Então Então nem aqui não precisa tem. menos. Não. Pronto, isso aqui já serve como resposta. Não precisa simplificar, não. Até porque nem tem muito o que simplificar aqui, sendo bem direto. Beleza? Perfeito. Show. Então, deixa eu salvar aqui. Tem putaria aqui. Às vezes eu deixo umas putaria aqui na pasta. Daí quando eu vou salvar, aparece. Ó, se tivesse alguma Ixi. merda aqui, já aparece. Mas tem que ser o formato PNG, senão acho que não apareceria. Ai, 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 ai. Tudo bem. Tô zoando, cara. Isso aí é pecado. Vamos pra próxima. 5. Contra a função potencial, blá, 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 blá. Função potencial. E aí? Se caísse uma dessas, saberia começar? Não. Bem, primeiro a gente tem que entender o que é uma função potencial, né? É uma função que quando a gente faz o gradiente, ela gera um campo, né?
Ou seja, em outras palavras, existe uma função escalar que quando eu faço o gradiente dela gera esse vetor. Resumidamente é isso. Beleza? Tranquilo. O gradiente, como você fez agora há pouco, ele é um vetor, né? Você faz umas derivadas e gera um vetor. Muito bem. Então, nós queremos saber qual é a função que gera esse vetor aí, resumidamente. Tem que integrar. Derivar. Sim, integrar, desculpa, falei merda. É... Sim, você tá certo. Isso aqui já é a derivada, né? Exatamente. Ó, achou que aí querendo cancelar os outros. Isso. Você, Capaz mesmo. não, tá aí, man. Você tá certíssimo. Eu vou até chamar de U. Isso aqui. Então, du dx, essa aqui toda é a du dx, e essa ali toda é a du dy. Eu vou escrever mais bonito aqui. Justamente, que ali já é uma derivada. Então, 1 menos y, e na menos x, e a outra derivada é a derivada em y, pela ordem, né? E na menos x, ou seja, existe uma função u, que quando eu derivo dá isso aqui. Como é que eu vou obter isto? Posso integrar, como você mesmo falou. Daí a gente integra aqui e acha melhor. Eu acho melhor integrar essa. Vai dar problema. Não vai Como assim? zerar? Em Y vai zerar, não vai? A gente vai integrar, man. Não, sim. Perfeito. U Aí vai você vai ser a integrar. integral do del u del y. Então, vamos lembrar que a u é uma função de x e de y. Isso vai ser importante logo, logo. Sim, sim. Então, eu vou fazer a integral do du dy, que é esse cara aqui, né? dy. Certo? Eu vou fazer a integral em y. Por que eu estou fazendo a integral em y? Porque esse cara aqui é o y. Certo? Uhum. Tá, então se eu integrar a funçãozinha, que é simplesmente e na menos x, se eu integrar isso em y, eu vou ficar com e na menos x y, certo? Então Tá. essa supostamente seria a minha função u do xy. Eu peguei a função, integrei e pronto, obtive a função, né? Uhum. Mas por que que não é? Porque a gente integrou só em y, e essa função depende de x e de y. Portanto, a gente vai ter uma constante aqui, toda integral indefinida, que foi o caso, gera uma constante, certo? Gera um C. Sim, sim. Só que essa constante depende de x. Por quê? Porque a função ali foi integrada só em y, mas a gente sabe que ela depende de x e de y. Então, essa constante que surge aqui, ela pode ser que ela dependa de x. Alguma coisa que no processo de derivação por y foi zerado, né? Porque essa porra aqui não surgiu quando eu derivei o u em y. Uhum. Então, se tivesse, por exemplo, um x aqui, Ia zerar. ia zerar, exatamente. Então, pode ser que exista uma constante, né? Pode ser qualquer função aqui, né? Qualquer coisa muito bizarra de x. Poderia ser qualquer uma dessas que eu escrevi. Pode ser esse cara, né? A gente tem que procurar ele, beleza? Uhum. Tá. Então tá bom. Temos que encontrar essa constante. O que a gente pode usar agora? A outra informação que a gente tem, que é essa. Né? Ou seja, eu pego essa função agora, derivo em termos de x e comparo com aquilo. Eu vou escrever isso aqui, porque pode ser que o professor não tenha explicado. Para quem está acostumado, isso aqui é bem tranquilo. Então eu vou escrever tudo que está se passando aqui. Eu escrevo bem rápido, então. Se fosse no quadro, isso aqui ia demorar 300 anos. Vamos escrever assim. A função, o vetor dado surge do gradiente de uma função escalar. Estamos procurando essa função. Para isso, integramos o vetor uma vez. Bem, já que ele é um gradiente. E gradiente tem derivada parcial. Porém, ao integrar, devemos lembrar que a função depende das duas coordenadas. Sendo assim, precisamos verificar se existe alguma dependência da outra variável que não foi integrada. Para isso, compararemos com a outra derivada. Beleza? Uhum. Show. Escrevi a Bíblia aqui. Agora, eu pego a função
e derivo ela. Parece redundante, né? Eu pegar uma função que eu acabei de integrar e derivar, mas eu vou derivar ela em x. Ela foi integrada em y. Vou derivar em x. Para eu poder comparar com aquela derivada em x que não foi usada ainda. Então isso aqui vai ficar menos e na menos x, y multiplicando aqui, mais... Bem, como essa parada depende Só de... um minuto que eu vou abrir a porta pra mãe. Um minuto. Voltei, pronto. Beleza, então eu derivei aquilo que eu tinha acabado de integrar para obter. E tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com o que nós já tínhamos. Peraí. Você integrou 1 menos y. Eu integrei essa, man, a do y. Ah, não, tranquilo. Agora eu peguei a resposta dessa integral, que é isso, derivei, assim, e vou comparar com o que a gente já tem. Mas do vetor sabemos que isso aqui. Logo, a gente pode, então, igualar as duas coisas. Elas são iguais, são a mesma coisa. Então, a gente olha aqui, ó. Matou. São iguais, né? E o DC, dx, que é o que sobrou, é igual a 1. Ok? Tá. Então, alguma dúvida no que aconteceu aqui? Então, a parte da derivada de 1 em x, você igualar, o maior problema está sendo aí. Você derivou a parte do y, certo? Não, man. Eu derivei só o x, cara. Eu peguei a função que a gente tinha obtido da integração e derivei em x. Não, sim, mas essa é a parte em y. Você pegou a derivada, a integral Peguei em a resposta da y. integral que foi feita em y, Não, exatamente. perfeito. E Aí foi depois usado aqui o y. sim, aí depois você derivou em x. X, sim. Então, perfeito. Entendi. Daí, com isso, né, comparado com o outro carinha de x que tinha, a gente faz a comparação, percebe que de fato tem coisas iguais, e assim a gente consegue comparar, encontrar, né, o valor do C. Vamos tentar encontrá-lo, né? Então ficou dc dx. Então eu posso passar o dx para o outro lado, integrar, vai ficar c de x igual... Ah, bem, vou fazer isso aqui passo a passo. Vai ficar dc igual a dx. Passei para o outro lado multiplicando, integro dos dois lados. Vai ficar c Igual a igual x. a x mais k. Porque, de novo, eu encontrei outra constante. Porque, né, é uma integral. E ela é indefinida, então tem que ter constante. Porém, ele não nos deu informação suficiente para encontrar esse k. Ele não nos deu um ponto. A gente precisaria de um ponto para encontrar o k. Então vai ficar em função de k mesmo. O que não tem problema, porque a gente está falando de um campo escalar. E campo escalar é invariante de calibre. Ou seja, a constante não importa nem um pouco. Essa ideia da constante não importar nem um pouco a gente usa o tempo todo na física. Quando, por exemplo, a gente está lá num probleminha com um bagulho caindo de um prédio e o professor fala assim, você pode deixar o referencial tanto no prédio quanto no chão. Você já não escutou essa história? Uhum. Só que quando você deixa no prédio, a energia potencial no prédio é uma. Se você deixa no chão, a energia potencial no prédio vai ser outra, né? Mas na prática, tá no mesmo. Afinal de contas, o efeito físico ali não muda, né? A coisa vai cair. Ou seja, e esse valor que muda, ele está associado com essa constante que não importa nem um pouco. Justamente porque ela desaparece quando deriva, né? E a gente sabe que a derivada da energia potencial, por exemplo, é a força. Você derivar a expressão da energia potencial dá força. Beleza?
E se você derivar esta merda aqui, vai dar o quê? Vai dar isso. Ok? Uhum. Muito bem. Tá, eu achei esse problema bem tranquilo. Pra quem é formado é fácil, né? Não, man, você vai fazer também. Vai por mim. Não Eu vou tô pedir pra zoando. você fazer um parecido do começo ao fim, hein? Mas claro, eu não vou te deixar na mão, vou te mandar isso que foi feito. Posso só. Diga. Ó, a outra prova que eu mandei com ponto, tem um exercício aqui de integral de linha que tem que parametrizar. Depois a gente parametriza. Vamos fazer esse aí primeiro. Ah, então perfeito. Deixa eu mandar esse autor aqui. Até porque a aula tá expositiva demais. Já fizemos uma folha e meia. Normalmente eu não escrevo tanto. É muita informação para você absorver. Você tem que mastigar um pouco. Tá na mão aí. Agora. Então, ó, veja, o processo é sempre o mesmo. Ele é mecânico, ó. Você vai olhar a função, vai derivar uma. Desculpa. Vai olhar a função, vai pegar uma dessas derivadinhas, vai integrar, vai obter a função. Aí você vai derivar essa função em termos da outra variável, vai fazer a comparação, vai encontrar a constante. É sempre o mesmo, é bem mecânico, é um processo que é receita de bolo mesmo. Uhum. Mesma coisa. Então, vou pôr uma para você fazer, tá? Perfeito. Muito bem. Então, boa sorte aí. Bom, eu vou integrar esse x quadrado mais x e y em y, certo? Como você vê aí que eu fiz, né? Uhum. Bom, se eu achei DC dy, é a resposta final. Você quer o. Você tem que integrar o dCdy, né? Se você achou o C, é a resposta final. Tá. Vou fazer aqui rapidinho então. Aí depois disso é só derivar em y. Vai ficar C igual a 2x. 2x? Sei, man. Tá me dizendo que a resposta final da função é 2x? Não. DC sobre dy é igual a 2xy. Aí eu Quando você derivo. terminar a conta, você me manda a Ah, foto, pode ser? entendi. Eu só achei o C. Não, perfeito, perfeito, entendi. Bom, vou usar o mesmo parâmetro que você. U de xy tem que ser igual. Mais K.
Bom, para mim acho que é isso. Vamos ver se para a matemática também é. Lá vai, lá vai. Bem, daí tens a função, você pegou a segunda aqui e integrou em y. Uhum. Daí ficou desse jeito, maravilha. Então, por enquanto, tudo certo. Agora só falta encontrar o valor do c. Então, você integrou em... desculpa, você pegou essa função e derivou em x. Daí ficou... Tá, peraí, né? Qual que é a derivada disso? Faltou 2x e y, né? Da primeira. Ia zerar todo mundo, tá tudo errado, então. O resto tá errado, né? Mas o processo tá certo. Isso é bom. Né? O que Não, você errou aqui foi que você esqueceu desse cara. Não tem mais, man. Você percebeu que você esqueceu desse cara, sim, né? sim. Não, mas O vai resto tá zerar todo certo. o resto. Então, se você colocar, por exemplo, aqui o 2x, y, né? Vai zerar. Vai zerar. Então. E o Não tem EY. problema. dc dy é igual a zero. Qual que é a integral do zero? É uma constante. Então vai ficar só C igual a 2xy 1k. mais EY igual a zero? Mas calma, tá, mas calma aí, né, man? O que eu fiz aqui? Eu peguei o cara do y, Uhum. integrei em y, beleza. Sim. Só que quando eu fui fazer a comparação com a derivada, eu derivei em x, para Sim. comparar com a outra que eu não tinha usado, certo? Uhum. Vamos ver se você fez isso também. Aqui, você pegou a primeira. Não, você pegou a de y, você pegou essa. Aí você Uhum. derivou em y, sabe? Por que você colocou um x aqui, man? Você está derivando em y, certo? Porque você pegou essa função. Sim, mas eu pego essa função e integrei. Beleza. Aí depois eu tenho que Ah, derivar ela. tá. É que eu tô. Cara, tô meio confuso. 2 aulas de aula eu já fico saturado já. Sim, você tá tudo certo. Você integrou em y, né? Você derivou em x até aqui, tudo certo. Só faltou colocar o 2xy, beleza? Perfeito. Aí você comparou, olha só que maravilha, aconteceu como no meu caso. Cortou. Show. Sobrou só dc dy igual a zero. Mas vamos lembrar que esse c é uma função, no caso aqui, de y, certo? Uhum. Isso. Porque diferente do meu caso, você fez para as outras letras, né? Você fez em outra ordem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, se dc dy é zero, significa que você derivou uma constante. Uma constante numérica, vamos dizer assim. Então tá tudo certo. Na sua resposta só faltou o mais 2xy. 2xy. Que você colocou 2x aqui, mas faltava o y, né? Então, sei lá, man, você fez a coisa meio errado aí, né? Que era 2xy, né? Faltou o xy. 2xy. Tá bom? Uhum. Mas peraí, só pra entender. Que era zero, né? Sim. Mas tá vendo o dc dy? Eu não tenho que derivar ele em y? Se tivesse tudo certo, o dc sobre dy, do lado do O que está aparecendo aqui agora está certo, tá? Uhum. O C Então, é qual que é a 2x dúvida? mais K. DC dy é igual a zero porque não tem mais ninguém. Não. Tipo, tá vendo essa setinha do lado, na direita? DC dy, DC sobre dy. Aí, DC sobre dy tem que ser igual A a zero. 2xy. Se isso Não. estivesse certo, Sim. para eu achar o C, eu tinha que derivar isso daí em y. Não, tinha que integrar, porque você quer achar o C, certo? Ah, então deixa quieto, Isso. Perfeito. Daí sim. Perfeito. Então tá bom. Então o que faltou aqui foi só isso, né? Então cuidado aí, velho. Tá, qual é a questão que tu quer ver aí? Me manda exatamente ela. Cadê? Eu mandei com ponto. Eu acho que você tirando print é melhor do que eu. Tem que aprender, né? Não, até dá, mas não sei, a qualidade acho que não vai ficar muito boa. Bom, vou mandar, vai. Essa última aqui, ela é Qual a questão? parametrizada. A última, a 5. É Tá. parametrizada, não? Tem que fazer a parametrização. Vamos ver.
Não, já tá parametrizado, pô. Você tem algum exercício que não é parametrizado, só para eu entender? Eu? É. Bem, eu tenho muitos, mas Não, calma aí. Vou achar na lista. pode parametrizar. O 4 aqui teve que parametrizar, por exemplo. Ah, então perfeito. Perfeito. Vamos É, fazer o 4. é uma parametrização bem tranquila. Vamos lá. Deixa eu por aqui. Calcula a integral de linha, beleza? Qual que é a linha, né? O caminho não importa, ele vai importar só depois que eu tiver a parametrização. A integral de linha é isso. Essa função de dentro não importa. Por enquanto. Primeiro, nós temos que parametrizar o caminho para depois fazer as substituições dessa função aqui de dentro. Quem é o caminho? Aqui, ó. Sobre o segmento de reta ligando o ponto 0 ao ponto 1, 2. Então, é uma reta. Passa nesses dois pontos. Maravilha. Vamos encontrar a equação dessa reta. Porque o caminho sempre envolve a equação que nós estamos trabalhando, né? Senão nem faria sentido, né? Falar sobre um caminho se nós não soubermos, se nós não tivermos algo sobre a equação dela, o gráfico dela, etc. Né? Então, com esses dois pontos, a gente consegue encontrar a equação da reta. A gente sabe que é uma reta, porque está escrito aqui, ax mais b. O b é zero, né? Como é que eu sei que o b é zero? Passa na origem. Certo? Sim. E quem que é o a? O a pode ser obtido por dy dx. Delta y delta x. Final menos inicial, final menos inicial. Então A é 2. Que nem a tia ensinava lá na escola. Ou seja, a equação da reta é 2x. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Maravilha. Então, veja só que interessante. Aqui já está parametrizado, se você parar para pensar. Porque eu já consegui escrever uma variável em função da outra. É isso? Sim, e veja, diferente do problema anterior que nós trabalhamos, que tinha integral de linha, aqui é 2D só. É uma reta, ele deu só pontos dessa forma, não deu 3 coordenadas, certo? Lembra que o outro lá tinha 3 coordenadas, a hélice, né? Sim. Então, eu posso dizer que o vetor parametrizado, né? Ele está parametrizado em termos de x. O x é o próprio x e o y é 2x. Sacou? Só isso? Ai, Uhum. beleza? Eu poderia, claro, fazer um negócio mais fresco, dizer que x é t e o y é 2t. Também não tem problema. Aqui é t e 2t. O É, se eu professor deve chamo, ter se eu posicionamento. digo que o x é t, então obviamente o y é 2t, certo? Uhum. Claro, você já descobriu aí comigo que é necessário fazer a derivada, né? E depois fazer o módulo. 1 e 2. E o módulo disso é o quê? Raiz de 5. É verdade, raiz de 5. Que susto, hein? Você foi rápido. Ué. Você é novo. Eu tô velho, essas contas aí demoram pra fazer. Uhum. Show, man. Então temos o módulozinho. Acabou, né? Acabou o problema. Bem, parte dele, né? Vamos colocar assim por enquanto o Czinho aqui. Daí, dentro nós temos XY, né? Então, o Uhum. X é T e o Y é 2T. Feita a substituição da função que estava dentro. Acabou. E agora, E a os gente sabe, valores aí? a gente Quem sabe que que tem por define? raiz de 5 para substituir Uhum. o ds vezes dt, para a gente integrar o parâmetro. Beleza? Tá. Agora, quem é que falta, né? Falta o ponto inicial, ponto final. Só que eles em termos de t. Né? Quais serão os nossos t's finais e t's iniciais, certo? Porque o que a gente sabe é que começa no 0 e termina no 1, 2. Beleza? 0 para 1 e de 0. Veja, t, 2t. Né? Se o t é 0, o Sim, 2t também é 0. indiferente. Se o t é 1, aqui, o 2t faz sentido ser 2, né? Sim. Se o t é 1, 2. Então, ou seja, t aqui é 0, começa no 0, e o t final é 1. Certo? Começa no 0 e termina no 1. Beleza? É em uma só que eu preciso? É só no X? Não, man. Acabou o x. Agora a gente tá falando de t. Não, sim. Perfeito. E t não é o valor de x? Mas esse 2 aí eu não T não uso é o para valor de nada. x? Sim. Então aqui a gente não concorda que o t é 0 no ponto Sim. inicial? Perfeito.
E o t é o valor de x. Então a gente também concorda que aqui o t é 1, no ponto final. Sim. Certo? Mas Tanto que o t é 1, como no segundo caso, se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 2 é 2, né? Sim. Então por isso que o t é 1. Mas esse 2 aí a gente não vai usar para nada. Usamos, né? Bem, usamos, a gente Não, teve que não. usar, né? Mas nesse caso aqui Sim. não. Nesse Então, passo aqui não, né? perfeito, é só isso. Show. Então, simplesmente dessa forma, né? Para encontrar a parada. Dessa integral aqui, qualquer macaco treinado faz, né? Fica 2 raiz de 5 t ao cubo sobre 3, de 0 a 1, vai ficar simplesmente 2 raiz de 5 sobre 3, beleza? Uhum. Então, ó, quando for para parametrizar, cara, aí que tá, parametrização é uma coisa que sempre depende da função que te dão como caminho, né? Da situação que te dão como caminho. Aqui era uma reta. Poderia ser uma parábola. Tá? Em vez de 2t, poderia ser 2t ao quadrado. Sacou? Se fosse uma parábola. Uhum. Se for uma coisa circular, tu vai ter que usar seno e cosseno, não tem jeito. Beleza? Seno de t, cosseno de t. Coisas redondas, né? Coisas circulares, a gente usa senos e cossenos, certo? Certo. Pode ser que ele diga é uma exponencial. Então, beleza, o x é t de novo e o y vai ser e de t. E assim vai. Então, eu não posso te dizer como vão ser todas as situações, mas você tem que conseguir descrever a função, né? Tudo se passou a partir do momento que eu descobri a função, certo? Então é isso. Desce só um minuto. Aí. A integral de t vai ficar t quadrado, certo? E T aí a vezes outra. t dá t ao Sim. quadrado. A integral t ao cubo sobre 3. Tu já fez direto, entendi. Sim, fiz direto. Beleza? Perfeito. Show de bola. Então é isso, man. Muita matéria para uma prova só, pelo que eu tô vendo. É. Tem muitos assuntos aí. Eu, por exemplo, quando fiz cálculo 3, não tinha integral dupla, integral tripla. A mesma prova que integral de linha. Isso aqui parece mais um exame que qualquer outra coisa. Mas é isso aí. Quando é que é a tua prova? Daqui um mês, mais ou menos. Ah, tem Dá tempo, tempo. velho. Tem Dá muito tempo. tempo ainda. Dá pra gente fazer mais aula aí. Fechou. Mas nas próximas aulas você traga, por favor, questões que tentou fazer e não conseguiu, tá? Tá. Daí a aula fica um pouquinho mais produtiva. Hoje foi bem expositivo, não costumo dar uma aula tão expositiva assim. Mas o importante é que você agora tem material suficiente para começar a estudar, beleza? Perfeito. Então, na próxima aí você traz coisas que tentou fazer e não conseguiu, a gente debulha. Abraço, Fechou. valeu! Falou. Tchau, tchau.